Olá, meus amigos! Nas vastas costas tropicais, os coqueiros são um recurso valioso que os agricultores podem colher e processar milhares de milhões de frutos todos os anos. Agora, exploraremos como eles fazem isso e qual é a sua principal contribuição para a indústria alimentar global. Os cocos crescem em diferentes condições climáticas e de solo. O coco é amplamente cultivado em mais de 93 países ao redor do mundo, e os países líderes são Indonésia, Filipinas e Índia, respondendo por mais de 75% da produção global total de coco. A produção de coco desempenha um papel importante na economia e nos meios de subsistência de muitas regiões tropicais, proporcionando rendimentos e oportunidades de emprego aos agricultores. Segundo dados da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção mundial de coco é estimada em 61 milhões de toneladas. Além disso, os produtos do coco são amplamente consumidos e exportados para todo o mundo, contribuindo para a promoção do comércio global e da diversidade culinária. Os cocos são propagados por meio de mudas e cultivados a partir de sementes selecionadas. Normalmente são utilizadas mudas de 9 a 12 meses para o plantio. Os produtores de coco disseram que as mudas podem ser plantadas no início das monções do sudoeste, ou pelo menos um mês antes do início das monções para que as mudas possam crescer bem antes de serem expostas a fortes chuvas. O processo de plantio é bastante simples. Após cavar o solo, o agricultor preenche a cova com terra e adubo orgânico na profundidade de 50 a 60 centímetros. Em seguida, continue a fazer um pequeno buraco no interior para acomodar a muda. Finalmente, para cobrir o solo, os agricultores compactarão o solo para evitar a estagnação da água. Para que as raízes das árvores se desenvolvam plenamente, os produtores de coco evitarão solos rasos com rochas duras por baixo, áreas baixas propensas à estagnação da água e argila. Os coqueiros podem ser cultivados a uma altitude de 700 metros acima do nível médio do mar. Os coqueiros requerem uma precipitação uniformemente distribuída de 1.500 a 3.000 milímetros para um crescimento adequado e maiores rendimentos. A área de plantio também garante uma temperatura anual de 27 graus Celsius para o desenvolvimento ideal do coco e o rendimento máximo. Após o plantio, as mudas serão sombreadas e totalmente regadas durante os meses de verão. Ao mesmo tempo, os agricultores também organizam estacas para que o vento não arranque as mudas. Durante os primeiros 2 anos após o plantio, as mudas serão regadas 2 vezes por semana durante os meses secos de verão. Isso garantirá um bom crescimento das plantas e maiores taxas de frutificação. Após os esforços de polinização das abelhas, cada grande flor de coqueiro pode produzir cerca de 6 a 10 frutos jovens. A fertilização regular desde o primeiro ano de plantio é necessária para obter rendimentos mais elevados. Todos os anos, os agricultores filipinos aplicam geralmente 44 a 110 libras de fertilizante orgânico em cada coqueiro no início das monções do sudoeste. Normalmente, um coqueiro maduro precisa de 600 a 800 litros de água por vez, em 4 a 7 dias. Regue uma área com um raio de 5,9 pés e uma profundidade de 3,9 a 7,8 polegadas. Em coqueiros irrigados, a interrupção da rega levará a um declínio severo na produção e no estado geral dos coqueiros. Portanto, os agricultores utilizam frequentemente sistemas de irrigação para garantir um fornecimento contínuo de água. A irrigação por gotejamento é o método de irrigação mais adequado para cocos. Economiza água, trabalho e energia. Além disso, no período inicial de 6 a 8 anos, os agricultores podem aproveitar o espaço da horta de coqueiros para cultivar culturas como banana, amendoim ou quaisquer outras hortaliças e leguminosas durante a safra. O coqueiro é uma árvore que produz o ano todo. No entanto, a produtividade pode variar de estação para estação. Quase todo mês,
um coqueiro pode produzir um monte de cocos colhíveis. Todos os anos, os agricultores podem colher de cada coqueiro cerca de 14 cachos de coco de variedades altas e 16 cachos de variedades de coco anão. Normalmente, os cocos são colhidos na fase mole para facilitar a obtenção da água de coco. Na Indonésia, os coqueiros são bem cuidados, os cocos dão frutos regularmente e os agricultores podem colher uma vez por mês. Isto ajuda os agricultores a melhorar a sua economia e a impulsionar o mercado interno de coco. Em média, um coqueiro pode produzir até 60 anos e sua vida econômica é de cerca de 60 a 65 anos. Existem muitos métodos diferentes de colheita de coco entre países, às vezes até entre províncias do mesmo país. No entanto, os dois métodos mais populares de colheita de cocos são usar um poste e suba na árvore. Ganchos longos com foices presos ao topo do bambu. Os agricultores apontam suas varas para o topo do coqueiro. Após chegarem ao cacho de coqueiro maduro, eles usam tração para cortar o cacho de coqueiro da árvore. Dessa forma, os agricultores podem colher mais cocos e um maior número de árvores. Em algumas plantações de coco, bueiros são escavados entre as fileiras de cocos, para que os cocos caiam no corpo d'água, reduzindo o impacto durante a colheita. A colhedora tentará calcular a força e a direção da tração. Os cocos que caem nos cursos de água também ajudam os agricultores a controlar a quantidade e a transportá-los com mais facilidade. Veja, ele está usando uma corda para amarrar os cachos de coco. Este truque permite que ele arraste uma grande quantidade de cocos e se mova suavemente debaixo d'água. Isto é algo que ele não pode fazer sozinho se estiver em terra. Sem nenhum equipamento de escalada para auxiliar, o agricultor deve escalar o coqueiro com técnica e resistência próprias. Para facilitar a escalada, alguns coqueiros possuem sulcos cortados nas laterais. Ele enrolou uma camada de pano sob as solas dos pés para criar aderência e subiu lentamente até o topo da árvore. Veja, ambos os métodos são perigosos, mas a maioria dos colheitadores qualificados usa a colheita manual tradicional em vez de meios mecânicos, porque isso ajuda a reduzir os danos aos coqueiros e à vegetação circundante. Ao mesmo tempo, apoiar empregos para trabalhadores locais. Os indonésios costumam dizer que o coqueiro é útil todos os dias do ano. Na verdade, da raiz ao topo do coqueiro, todas as partes do coqueiro são úteis ao homem de uma forma ou de outra. Entre elas, a carne do coco e a água são duas partes comestíveis e são os ingredientes básicos de muitos alimentos produtos de coco. A água de coco pode ser colhida de cocos jovens e maduros. No entanto, recentemente os consumidores preferem cada vez mais água de coco da melhor qualidade, por isso os fabricantes preferem colher cocos maduros. Além disso, deixar os cocos jovens continuarem a crescer garantirá um fornecimento contínuo de cocos e manterá o equilíbrio do ecossistema. O coco é uma das culturas mais importantes da Tailândia, com 90,61 toneladas exportadas para os 3 principais mercados dos Estados Unidos, Hong Kong e Alemanha. Entre eles, destaca-se a receita proveniente da produção de água de coco. Os agricultores farão cortes para deixar a água de coco escorrer. Em seguida, ocorre o processo de filtragem para remover sujeira ou fibras secas da casca do coco maduro. Após a filtragem, a água de coco é resfriada rapidamente para retardar qualquer reação de decomposição. Em seguida, é enviado para desengorduramento, posterior pasteurização e embalagem asséptica. Ao contrário da água de coco, o processo de produção do óleo de coco requer cocos secos. Após a colheita, os agricultores descascarão os cocos manualmente usando ferramentas semelhantes a lanças. Leva apenas cerca de 5 segundos para que a casca do coco seja completamente removida. O coco é aberto para revelar a polpa branca da fruta. A polpa branca é então seca ao sol ou em secador mecânico, formando assim a copra.
A secagem é necessária para reduzir a umidade e torná-lo adequado para armazenamento e transporte. A copra é então embalada e enviada para fábricas de trituração de copra para processamento posterior. Assim que a copra chega à fábrica, ela é primeiramente classificada para remover impurezas e contaminantes, garantindo que os óleos e derivados produzidos sejam da mais alta qualidade. Ao mesmo tempo, a copra é testada quanto à umidade para evitar o acúmulo de mofo ou bactérias. A copra é então triturada com um triturador mecânico na fábrica. Este processo facilitará a extração do óleo na próxima etapa. O óleo é extraído pelo método de extrusão. Este método envolve o uso de uma extrusora ou prensa de rosca para extrair o óleo da polpa de coco triturada. A polpa do coco é colocada em uma prensa e a pressão é usada para espremer o óleo. O óleo extraído é então coletado e enviado rapidamente para as etapas de embalagem e armazenamento. Diga adeus à fábrica de óleo de coco. Vamos visitar as instalações de produção de fibra de coco. Esta é uma fibra natural extraída da casca externa do coco. Existem dois tipos de fibra de coco familiares aos agricultores: fibra marrom e fibra branca. Fibra marrom extraída do coco maduro é forte e altamente resistente à abrasão. Fibra branca extraída de cocos jovens é mais fina, mas também mais fraca. Após ser tratada com solução diluída de ácido sulfúrico, que melhora a cor e cria certo brilho, a fibra de coco é utilizada em produtos como cordas, sacos e tapetes. As residências empresariais costumam usar equipamentos de separação de fibra. Pode processar cascas de coco após apenas 5 dias de imersão em tanque de água. Casca de coco no triturador para abrir as fibras. Usando barris giratórios, as fibras longas e grossas são separadas. Em seguida, as fibras são lavadas, secas e penteadas. A fiação de fibra de coco é uma indústria artesanal na Índia. É produzido girando uma roda. O fio fiado à mão é macio, a torção e a espessura são uniformes. Os agricultores continuam a colocar fibra de coco em uma máquina, o interruptor de partida. A máquina irá comprimi-los em blocos como este para fácil armazenamento e transporte. A Índia ocupa o 3º lugar em área e produção de coco no mundo. Os 4 estados do sul de Kerala, Tamil Nadu, Karnataka e Andhra Pradesh, são os principais estados produtores de coco da Índia, respondendo por mais de 90% da área e da produção. Milhões de famílias e especialmente artesãos na Índia dependem dos cocos para a sua subsistência. Sob a habilidade de trabalhadores qualificados, as fibras ásperas de fibra de coco se uniram e formaram um pote pequeno e conveniente. É claro que esse produto também pode contribuir economicamente para que as pessoas ajudem a expandir as indústrias de artesanato a partir do coqueiro. Até mesmo a parte turfosa da fibra de coco e os resíduos do processo de moagem podem gerar lucros econômicos. É usado como cobertura morta, tratamento de solo e meio de cultivo hidropônico. Aqui, os agricultores cobrem os seus campos com eles e veem-nos como uma camada de fertilizante orgânico para o cultivo. Por trás de cada coco existe uma jornada de sofrimento e paciência, desde o cuidado com a planta até o processo de colheita e processamento. Os agricultores transformaram cocos aparentemente comuns em produtos diversos e econômicos. Não só isso, é também uma história sobre a paixão pela agricultura e pela terra. Olá a todos! O agave é o principal ingrediente para a produção da tequila, que é muito famosa no México. No vídeo de hoje, vamos aos campos do México para ver como os agricultores aqui cultivam e colhem agave. Além disso, também vamos ver como é feita a bebida tequila no final do vídeo. Primeiro, as mudas de agave serão separadas do caule da agave-mãe e depois serão plantadas em uma nova terra.
Cada planta madura de agave geralmente produz 2 a 3 ramos jovens. Antes do plantio, as mudas de agave vão precisar ser mergulhadas com estimulantes de crescimento para um crescimento mais rápido. Em seguida, o agave será lançado no campo e depois plantado de acordo com a distância marcada. No México, atualmente, não há máquinas para cultivar agave, então milhares de plantas de agave aqui vão ser cultivadas manualmente. Após uma semana, todo o campo será pulverizado com herbicidas e controle de pragas. Com 1 ano de idade, os agricultores vão usar fertilizantes de liberação lenta para fertilizar o agave. Além disso, a aplicação direta de nutrientes também é feita para estimular o crescimento de todo o campo de agave. O tempo, desde o plantio até a colheita do agave, geralmente dura de 5 a 6 anos. Então, o peso da árvore atinge 50 a 90 quilos. A colheita do agave é bem trabalhosa, então apenas homens com boa saúde são contratados para isso. Todas as folhas vão ser removidas e apenas o caule será mantido. Nesta fábrica, a planta de agave vai ser colocada em um forno e fervida por 48 horas a uma temperatura de 90 graus. Em seguida, o suco da planta de agave é espremido, então transformado em tequila.
No final do vídeo, vamos ver como os agricultores produzem tequila manualmente. Conte pra gente o que você achou do processo de fazer esta bebida nos comentários do vídeo. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.